Boa noite! Olá, olá, olá! Vamos começar agora a Trilha da Advocacia. Esse curso Trilha da Advocacia, ele precede o curso Advocacia Magnética. É um módulo, são algumas aulas que a gente inclui no curso Advocacia Magnética, que é o meu curso de gestão para escritórios de advocacia, no qual a gente trabalha estratégias práticas usuais, possíveis, factíveis para a sua jornada na advocacia, para que a sua advocacia seja de rentabilidade, tenha resultados que você tanto almeja, tá bom? Para a emissão do certificado, é necessário que você esteja aqui na sala de aula, ao final das aulas, e em cada aula, dia após dia, você, ao final, escreva o seu nome completo no chat, para que a gente faça constar a sua presença, tudo bem? É necessário também que você entre no nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai mandar alguns conteúdos extras. Sem falar que esse grupo também fica disponível para você ter acesso às agendas de conteúdo que você vai recebendo dia após dia, tudo bem? Então, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Começa então agora a trilha da advocacia. Meu nome é Fernanda Ferreira da Silva, eu sou advogada desde 2008, eu sou professora desde 2001, eu sou especialista em direito empresarial, pós-graduada, especialista em direito processual civil e civil pós-graduada, e estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da subseção de Francisco Murato, da UAB. Estou presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Oratória Forense, também da subseção de Francisco Murato, da UAB. É com imensa honra que a gente começa, então, o nosso curso Trilha da Advocacia. Esse curso ele é um divisor de águas. Por quê? As pessoas que já fizeram esse curso, e em cada um deles não há problema se você estiver repetindo, porque se você viu as ementas dos cursos, os títulos das aulas específicas, são aulas individuais e são aulas diferentes em cada um dos cursos que a gente traz, tá? Por quê? Primeiro que eu detesto monotonia. Segundo que o campo jurídico empresarial, empreendedor, é um campo muito vasto. Há um leque de possibilidades, um oceano de possibilidades para que a gente possa efetivamente crescer a nossa profissão, crescer o nosso escritório, crescer a nossa advocacia e alcançar os resultados que muitas vezes a gente nem almeja. A gente tem uma leve ideia de que tipo de advocacia a gente quer ter, de que tipo de advogado a gente quer ser, mas no campo de batalha, na vida real, as coisas são bem diferentes. Tanto do lado de lá, porque o mercado está diferente, o mercado é móvel, o mercado é ágil, quanto do lado de cá, porque nós temos uma postura diferente, nós temos comportamentos diferentes, nós temos formas de atuação diferentes também. Então, é importante que você fique atento aos critérios e aos temas que nós vamos conversar aqui, porque quem fez a trilha da advocacia nessa modalidade gratuita conseguiu ter resultados ao final do curso e muitas vezes ao final da primeira aula, um insight, a pessoa já modificou a forma de advogar, a forma de levar, a forma de fazer as coisas dela acontecerem, tá bom? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. As perguntas podem ser colocadas aqui no chat. Você vai escrever o seu nome completo. Desculpa. As perguntas podem ser colocadas aqui no chat e eu vou respondendo conforme elas forem aparecendo para mim, ok? Quem for mais ousado e quiser aí aparecer, é só levantar a mão, eu vejo sua mão aqui, e aí a gente abre o microfone e câmera também para você poder fazer sua pergunta, colocação. Lembrando que o direito é uma ciência e a advocacia é um empreendimento. Como tal, ele é volátil, ele muda. Cada advocacia tem uma realidade. Fica aí o primeiro desafio para você já anotar.
Todas as aulas elas têm conteúdo, então sim, traga seu caderno e caneta, porque quanto mais anotações você fizer, mais o seu cérebro entende que aquilo é importante e melhor chances você tem de absorção. Pela neurociência, o ser humano adulto ele aprende muito mais pelo que ele repete e produz do que pelo que ele ouve, ok? Então, quanto mais você puder escrever e falar comigo aqui no chat, vocês aqui no Instagram puderem falar aqui comigo também nos comentários, melhor vai ser a sua absorção, melhor você vai entender esse conteúdo para poder colocar em prática. Eu sou uma pessoa extremamente prática, não sei você, mas eu detesto aqueles cursos que a gente vai e tem vontade de dormir, porque não é nada prático, é tudo teórico. Eu gosto de me aprofundar nos assuntos, mas sempre com viés de onde eu uso isso. O meu viés é muito funcional, é para além do acadêmico. O acadêmico ele é lindo para a gente ficar falando palavras rebuscadas e usando o saber jurídico, maior conteúdo e assim por diante. Contudo, de praticidade ele traz pouco, né? Contudo, ele é pouco ágil, ele é pouco funcional, ele é pouco ativo. Então, pode ficar tranquilo que o curso vai ser muito prático, ele vai trazer muitos insights concretos, práticos, para que você tenha resultados a partir de hoje já na implementação da sua advocacia, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu entrar aqui. Está tudo certo, tudo certo. Então, bora lá começar. Eu separei a trilha da advocacia em aulas específicas, aulas que vão te trazer o que você precisa saber de prático, na prática, para que você tenha os resultados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ok, eu tenho aqui, por exemplo, na aula 1, a gente vai falar sobre os desafios da jovem advocacia. Na aula 2, a gente vai falar sobre a mentalidade de resultados na advocacia. Na aula 3, a gente vai falar sobre a gestão de negócios para a advocacia. E na aula 4, a gente vai falar sobre gestão de pessoas na advocacia. O meu desenho aqui, ele está muito claro. Vai ser assim, peguei minha OAB, e agora? O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos? Depois, agora que eu já decidi que tipo de advocacia eu vou ter, qual a mentalidade que eu preciso exercer para ter resultados na minha advocacia? Agora que eu já tenho resultados, como que eu faço a gestão da minha advocacia ou a gestão da minha carreira? E em seguida, minha advocacia ganhou volume, começou a crescer. Como eu faço, enfim, para fazer uma boa seleção, para não perder aquilo que eu construí até agora no meio do caminho? Essas são as avaliações que a gente vai trazer. Esses são os insights, os pontos nos quais a gente vai trabalhar. Tudo bem? Repetindo, certificado é emitido para quem assiste 3 das 4 aulas. Então, de hoje até quinta-feira, nós teremos 4 aulas. E para quem escreve no chat o seu nome completo no final da aula, tá bom? Fernanda, eu só entrei e escrevi meu nome. Não vai receber certificado. Fernanda, eu entrei só no finalzinho e não escrevi meu nome também. Não vai receber certificado. Não é estar presente por um instante, porque o Zoom está sendo gravado e ele tem o registro, né, das informações. Então, não vem aqui só pelo certificado. O certificado é válido para atividades complementares nas faculdades, porque ele é emitido pela escola, UNQ, União Nacional da Qualificação para o Emprego. Uma escola na qual eu sou sócia, eu fundei essa escola em 2004, e ela traz para você todo o conhecimento que você precisa para fazer a sua advocacia e a sua carreira deslanchar, para que você alcance os resultados que você tanto almeja, tá bom? Então, bora lá? Bora! Começamos. Recebi a minha OAB hoje. Quais os primeiros passos? O que eu faço? Que caminhos eu posso levar? Que caminhos eu posso seguir?
Esse é um pensamento muito corriqueiro pelas pessoas que eu vejo no dia a dia. Por quê? Porque elas têm uma tendência de achar que pegou a B, já é advogado e pronto. Efetivamente, você já é advogado. Agora, entre ser advogado e saber advogar, tem aqui uma ponte, né? Tem aqui um limbo a ser ultrapassado, tem um caminho a ser passado. E esse trajeto é o que eu chamo de trilha da advocacia, que é onde você vai fazer a ligação entre o ter a OAB, ser aprovado na OAB e ser um advogado, uma advogada, uma profissional que vai exercer com maestria a sua profissão. Olha que interessante. Todo profissional, hoje em dia, ele precisa ter o seu próprio PDI. O que significa, então, o PDI? O PDI é o seu próprio plano de desenvolvimento individual. Ou seja, você precisa se reconhecer na sua vida para que você tenha a gestão da sua carreira em suas mãos. O que eu observo no dia a dia, e isso é cultural, tá bom? Então não é culpa sua, mas o que eu observo no dia a dia é que as pessoas entram na empresa e elas caminham conforme o plano de carreira que a empresa traçar. Gente, esse é o modelo arcaico, esse é o modelo antigo que os profissionais tinham. Aqueles profissionais que não tinham visão de mundo, visão de mercado. Aliás, a economia era recheada, ela era formatada para ser assim. Hoje nós estamos na era das startups, na era do crescimento, da evolução profissional. Ou seja, você é responsável pela sua carreira. Você é responsável por saber onde você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer. É você que traz esse viés de entender qual é o papel que você exerce na sua própria carreira. Fernanda, mas do que você está falando? Eu estou falando que se você hoje está trabalhando numa empresa e vai querer advogar, você precisa estruturar bem essa transição para que você não passe fome aqui nos primeiros meses de advocacia. Sim, porque não é fácil começar a advogar. A gente pensa que é, a gente pensa que é tão simples assim, mas na verdade não é. Não é impossível, com estratégia, com forma, com método, e é isso que a Advocacia Magnética, que é meu curso, que tem as inscrições abertas aí para vocês, que custa R$ 997, R$ 97 por mês. Esse curso vai te trazer de bagagem todo o know-how desses 13 anos como advogada, desses 20 anos como empresária, como professora, todo esse know-how eu trago para você que você perceba que a sua advocacia é um empreendimento e que a sua gestão de carreira caminha junto com esse empreendimento, se você quiser exercer a sua advocacia de forma autônoma. Então, o que acontece? Antigamente, a gente achava que a nossa profissão estava para além das nossas forças. A gente só crescia, só se desenvolvia se a empresa desse oportunidade para nós. Foi passando o tempo e a gente foi percebendo que, na verdade, a oportunidade quem faz somos nós mesmos. Então, o que se criou? Se criou a ideia de que você precisa traçar o seu próprio trajeto, a sua própria forma de atuação, para que você alcance os resultados que você almeja na sua carreira. Dito isto, você precisa, nesse momento, identificar. Fernanda, eu estou num processo de transição. Eu era empregada, esses dias na minha caixinha de pergunta lá do Instagram, veio a seguinte pergunta: eu sou vendedora, acabei de tirar minha OAB, como é que eu faço agora? Né? Eu largo tudo? Não. Você não pode largar tudo. Por quê? Porque os boletos estão vencendo, eles vão continuar vencendo. Então, você vai fazer uma transição de carreira como em qualquer outra área, como se você fosse atuar em qualquer outra área. E como é que é feito esse pensamento da transição de carreira? É você sentar, no caso eu faço mentoria, né? É você sentar e se organizar, se programar para cada etapa que você precisa dar, para cada caminhar que você precisa dar. No caso dessa mentorada, por exemplo, específica, depois a gente fechou a mentoria, ela percebeu que ela trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 18.
Então, em qual momento que ela poderia fazer uma prospecção de clientes? A partir do momento em que ela começou a trabalhar as redes sociais dela. O caminho mais rápido, mais simples dela começar a prospectar, começar a se colocar no mercado, começar a se colocar no mundo, foi, né, através das redes sociais. Então, a gente criou um planejamento de marketing de conteúdo para ela, de marketing jurídico, para que ela começasse a se mostrar como advogada. Então, continuava atuando como vendedora, porque era o que pagava as contas dela naquele momento, mas começou a se mostrar como advogada. Então, o primeiro desafio que o jovem advogado tem, que a jovem advocacia traz, é você identificar em qual momento você está e traçar um plano para que você possa desenvolver a sua própria carreira, para que você possa crescer dentro da sua própria carreira com as suas regras. Eu costumo dizer que é assim, minha carreira, minhas regras. Essa máxima, ela tem que ser assim tatuada em você, porque não é mais admissível aquele profissional que fica esperando a empresa ou o escritório de advocacia contratar. Não é mais admissível isso. E não do viés trabalhista, que a gente sabe que os direitos trabalhistas estão precarizados, mas a gente eu pessoalmente sou a favor dos direitos trabalhistas. Eu acredito em que enquanto a sociedade não estiver forte culturalmente, socialmente, economicamente, emocionalmente, não há que se falar em extinguir esse direito do trabalho. Enquanto você não der subsídios e ferramentas reais, concretas, possíveis e viáveis para os trabalhadores, não há o que se falar em finalizar, em extinguir direitos do trabalho. Fechando esse parênteses, isso não significa que o profissional que está lá dentro, resguardado pelo direito trabalhista, não tenha que gerir a sua própria carreira. Então, qual é o primeiro passo? Onde eu estou agora que eu sou advogada? Eu estou trabalhando para alguém, então eu preciso me organizar financeiramente, percebe? A gente traçou um plano de marketing jurídico, marketing de conteúdo, traçamos um plano de presença digital para ela começar a ter uma visibilidade como advogada, de posicionamento, então todo o entorno dela começou a vê-la como advogada, mas também financeiro, porque ela traçou ali um plano de 1 ano no qual ela permaneceria naquela empresa, naquela loja na qual ela trabalhava, para poder juntar dinheiro, se capitalizar para ela poder sair e ir enfrentar o mundo. Decidimos que no segundo ano, né, após ela sair, já nesse primeiro ano, ela iria já fazer prospecções de escritórios ou parcerias, que assim ela poderia atuar. Das 18, que era o momento que ela saía da loja, né, até às 22, ela poderia redigir peças, se ela tivesse parceria com algum colega que pudesse estar disponível para fazer as audiências. Então, percebe? A gente fez todo um plano, traçamos todo um plano norte para que ela tivesse possibilidades reais e concretas de crescimento e de evolução. Feito isso, realizada essa atividade, nós passamos então para o segundo desafio. O segundo desafio é você entender que nada é da noite para o dia, que as coisas não caem do céu. Se você não tiver paciência, você não vai longe, nem na sua carreira, nem na sua vida, né? Se tiver pressa, você atravessa correndo a avenida e atropelado. Então, paciência se faz necessário. Paciência para você poder crescer, paciência para você entender o movimento do mercado, paciência para você entender sua mentalidade dentro do mercado e assim por diante. Então, é muito importante que você, a partir de agora, identifique, primeiro, onde eu estou, o que eu quero e como eu posso fazer para mudar. Segundo, tenho que ter essa paciência de um plano traçado, eu vou seguir o método, seguir o planejamento, haja o que houver. Uma pausa.
Seguir o planejamento, haja o que houver, não significa casar com erro. Então, você traçou um plano, começou a seguir esse plano, e de repente, no meio do caminho, você viu que esse plano está errado ou não está dando os resultados que você esperaria até aquele momento. O que você tem que fazer agora? Mudar. Estudar, olhar para trás, ver o que foi feito e o que foi retornado até agora, fazer essa análise para verificar pequenos e possíveis ajustes, para verificar como você pode fazer para fazer mais ou para fazer menos, e assim por diante. Perguntas, por enquanto? Perguntas? Nadinha, tudo bem, Edmilson? Nadinha? Então vamos lá. Se tiver perguntas, coloque aqui no chat, tá bom? Bom, a gente já observou como nós trabalhamos no nosso dia a dia para que as coisas fluam. A gente já observou que é necessário ter planejamento, clareza de onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Então, a gente pode traçar esse caminho. A gente já identificou que é necessário fazer um plano, um planejamento. Para além do planejamento, é necessário fazer análises constantes desse planejamento. É necessário que você mensure os resultados que você está alcançando nesse planejamento, porque caso contrário, você não vai ter o objetivo, você não alcança o objetivo que você imaginava, que você esperava, tá bom? Bom, Fernanda, entendi. E percebemos também que a gente tem que ter o nosso próprio, para chamar de nosso próprio plano de desenvolvimento individual. Ou seja, a gente tem que saber que rumo a gente quer dar para a nossa própria carreira. Caso a gente não saiba disso, a nossa carreira é responsabilidade nossa. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque a gente está no momento de expansão de consciência. A gente está no momento de crescimento, a gente está no momento de disponibilidade, de entrega. Então, se não tiver essa visibilidade, infelizmente, você padece, tá bom? Bom, identifiquei isso. O que eu tenho que fazer agora? Agora, você tem que entender que é necessário manter a consistência. Consistência, e é uma palavra da moda, assim como vulnerabilidade, a gente sabe de forma subjetiva, mas poucas pessoas entendem isso na prática. Consistência é fazer o que você sempre faz, mas só que de maneira consciente. Você já tem hábitos aí no seu dia a dia que são hábitos que você não se dá conta, mas são hábitos que você carrega intrínsecos, né? Estão nas suas células e você vai repetindo, repetindo, repetindo. Isso é consciência. Isso é consistência. Você tem aqueles hábitos, dorme todo dia no mesmo lado da cama, vai todo dia, quando entra no carro, faz os mesmos movimentos, faz todos os dias, se te pega ônibus ou trem, senta todos os dias ou procura sentar todos os dias no mesmo lugar. Se você observar, tem gente que entra assim no trem ou no ônibus e olha com uma cara estranha assim, pode ter certeza que essas pessoas são aquelas pessoas que têm dificuldade com mudanças, porque ela vê você naquele lugar, parece que você está ocupando o lugar dela, quando na verdade não tem lugar dela, mas ela criou aquele hábito de sentar sempre naquele mesmo lugar. Então, consistência é isso que a gente tem. É quando a gente repete, 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 e a gente só vai trazer luz para essa consistência. Porque se nós estivermos repetindo coisas negativas, os nossos resultados vão ser sempre negativos. Se nós estivermos repetindo coisas positivas, os nossos resultados vão ser sempre positivos. Fernanda, mas isso é matemática? Não. Não. O Covid mostrou para a gente que nada é certo. Nada é certo. Só o que é certo é que não há previsibilidade. Tudo é incerto. O Covid mostrou para a gente.
E olha que interessante, né? Essa semana eu ouvi alguém falando assim: nunca imaginei que eu ia falar o segundo ano do Covid, no primeiro ano do Covid. Pois é, a gente nunca imaginou primeiro que teria o Covid. Aí, quando tem o Covid, a gente se acostuma, a gente nunca imaginou que falaria segundo ano, lá no primeiro ano do Covid. Pois é. E a gente não sabe até onde vai. A verdade é essa. Então, a impermanência, ela é real. Anota esse desafio como sendo um que você tem que ficar muito atento. A impermanência, ela é real. Ela é real. O acaso pode acontecer, as coisas podem acontecer, então a impermanência é real. Ok. Dito isto, o que no meu trabalho eu posso fazer para que eu mantenha constância, para que eu mantenha consistência, que vai me gerar os resultados que eu quero? Exemplo, essa minha mentorada, ela trabalhava das 8 às 18, ela não tinha tempo para redigir peças que não fosse à noite. Então, o que ela fazia à noite? Na primeira meia hora, na primeira uma hora, das 6 até as 7, ela produzia conteúdos para o Instagram, para as redes sociais dela e assim por diante. Na primeira uma hora. Na segunda hora em diante, ela redigia peças se ela já tivesse feito prospecção, se ela já tivesse atendido alguma parceria ou tivesse conseguido algum cliente que ela ia ter que fechar depois parceria, porque ela não poderia faltar no trabalho para ir para a audiência. Então, nota que interessante, você vai criar consistência nos seus hábitos de trabalho. Então, chegar todo dia, foi feito um estudo com funcionários brasileiros e funcionários americanos. E eles perceberam que o funcionário brasileiro chegava na empresa às 8 horas, ligava o computador, apertava o liga ao computador, saía da mesa do computador enquanto ele estava carregando e ligando, ia tomar café. Ao tomar café, ele conversava com o grupo, ficava ali em torno de 10, 15 minutos, começava a trabalhar efetivamente entre 8h20 e 8h30. Ou seja, ele perdia meia hora, pelo menos, todos os dias. Saía para fumar e sempre em duplas ou em trios. Saía para fumar e já conversava e já parava para ficar batendo papo. Ali já ia mais 20, 20, 30 minutos. Na hora do almoço iam todos juntos e sempre desligavam o computador para ir almoçar. Quando retornavam do trabalho, eles tinham que ligar o computador de novo e o computador precisava carregar. Eles iam de novo escovar os dentes, tomar café, levar o tempinho a mais. Olha que interessante. Bebiam água em copo e eles iam durante o dia inteiro, saía da sua baia, da sua mesa de trabalho, para ir pegar água no bebedouro para poder beber água. Os americanos chegavam às 8, ligavam o computador, 8h05 começavam a trabalhar. Levavam cada um a sua garrafinha de água e enchia a garrafinha no primeiro momento e depois ficava ali bebendo a água e pronto. Quando ia para o banheiro, ia uma vez, né, a cada intervalo, ia no banheiro uma vez só, não ficava levantando para pegar água, depois levantar para ir no banheiro. Percebe? E sempre iam almoçar, eles levavam marmita e almoçavam ali mesmo, terminavam o almoço e já iam continuar o trabalho. Fernanda, o que você quer mostrar com isso? Eu quero mostrar que nem sempre, porque você cumpre uma carga horária X PTO, das 8 às 18, você está produzindo mais do que aquela pessoa que cumpre uma carga horária de 4 horas. Se você colocar na ponta do lápis, quanto efetivamente de trabalho, tá? Você tem durante o seu dia. Você já parou para analisar? Quanto efetivo de trabalho? Efetivo, só eu e você aqui, vai. Uma prosa de amigo. Quanto efetivo de trabalho, Fernando, Carlos, Edmilson, quanto efetivo de trabalho você tem no seu dia? Quando você para mensurar, para colocar no papel, você percebe que a sua consistência ela está do lado oposto da produtividade.
A sua consistência está nesses cafezinhos que são intermináveis, sua consistência está nessa produção de rotinas que não levam a nada, que não trazem resultado. Sua consistência está, não, mas eu chego no horário, eu saio no horário. Fora do Brasil, quem sai fora do horário é incompetente. A nossa cultura brasileira força com que a gente acredite que quem sai no horário é incompetente. Mas, na verdade, essa cultura está sendo mudada. Por quê? Vamos pensar comigo. Eu trabalho 9, 8, 10 horas por dia. E aí eu tenho que ficar trabalhando a mais, eu tenho que levar trabalho para casa? Essa é uma cultura ruim, é uma cultura negativa. Entendeu? Agora, se você sai no seu horário, significa que você cumpriu o que você tinha que fazer. A qualidade de vida está sendo muito trazida à baila hoje em dia. Hoje em dia se fala muito em qualidade de vida, se valoriza muito a qualidade de vida. O quanto você se coloca responsável e interessado na qualidade da sua vida. Então, quando eu falo assim, presta atenção na consistência, é na consistência do que você faz para ter uma qualidade de vida e um gerenciamento de carreira. Sim? Ótimo. Bom, mantive a consistência. Agora você precisa traçar, e a gente vai ter uma aula só sobre isso na quarta-feira. A gente precisa traçar o modelo de negócio da sua advocacia. Que tipo de advocacia você quer? No exemplo que eu trouxe da minha mentorada, ela trabalhava ainda numa empresa que não tinha nada a ver com a carreira dela, mas olha que interessante, não tinha nada a ver com a carreira dela, mas lá, como advogada, ela já começou a galgar e prospectar muitos clientes. Por quê? Porque os vendedores colegas dela tinham parentes que precisavam de advogados. Então, por que não contratar a advogada, que ainda que recém-advogada, mas é uma pessoa que a gente conhece? Advocacia é confiança. Se é uma profissional que eu já conheço, eu sei que se dedica, sempre estudou muito, sempre trabalhou muito, por que cargas d'água eu vou querer contratar alguém que eu nunca vi? Eu vou contratar alguém que eu conheço, alguém que eu confio. Entendeu? Então, veja, sempre que você estiver dentro da sua advocacia, você tem que pensar, esse modelo de negócio que eu estou levando, modelo de negócio é assim, minha advocacia vai ser autônoma, solo, unipessoal. Vai ser uma advocacia com sócio, vai ser uma advocacia com associados, vai ser uma advocacia com parceiros estratégicos. Essas parcerias vão ser para indicação ou para manutenção dos seus clientes? São decisões que você precisa tomar. A isso a gente vai se aprofundar mais na quarta-feira, tá bom? Então não perca a aula de quarta-feira. Traz os amigos, porque ainda dá tempo deles receberem certificado, deles ficarem aqui com a gente também. Traz os amigos, ajuda a divulgar, se de alguma forma eu estou colaborando com o seu crescimento pessoal e profissional, me ajuda também. Então, traz mais pessoas, compartilha, faz um print, me marca no Instagram, Fernanda Ferreira Advogada. Eu quero saber os seus insights e quero também a sua ajuda, né? Sua colaboração, beleza? Bom, pressa falamos, modelo de negócios, falta de consistência e falta de rotina. Consistência é você saber que precisa, por exemplo, fazer postagem para manter o seu posicionamento digital ativo. Consistência é você saber que precisa fazer postagem todos os dias. Ou postagens, ou stories, ou reels. Se você ficar só pelo Instagram, só nessa ferramenta, eu vi uma reportagem hoje que falou que o Brasil é o quarto lugar de número de usuários do Instagram, o quarto no mundo. Gente, é muita gente. É muita gente. Então, se você negligenciar essa informação,
você está deixando dinheiro na mesa. Seu concorrente está usando a sua visibilidade para ganhar dinheiro, para angariar novos clientes, entendeu? Então, assim, você já sabe que tem que fazer postagens todos os dias, seja pelo meio que for dentro do Instagram ou no LinkedIn, se o seu nicho de atuação é mais empresarial, ou então em artigos, né, no Jus Brasil, no Migalhas e assim por diante. Ou seja, você sabe que tem que fazer as postagens, né? Isso é manter a consistência. Manter a rotina é você definir qual horas você vai fazer essas postagens. É você criar no seu cérebro, lembra que a gente falou agora há pouco? Que o nosso cérebro ele trabalha com hábitos. Então, é você criar no seu cérebro a necessidade de manter hábitos, de manter rotinas, de manter formas de atuação. Porque se você mantiver isso no seu cérebro, essa constância no seu cérebro de horários, regular horários, fica muito mais fácil. Eu não sei se você acorda sem despertador, mas a maioria das pessoas adultas acordam sem despertador. Por que elas acordam? Elas colocam o despertador só por segurança. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é condicionável. O nosso cérebro é 100% adestrável, 100%. Tudo que a gente faz, que a gente reproduz, que a gente repete, a gente cria sinapses, cria trilhas neurais. E essas trilhas fazem com que a gente tenha mais do mesmo. Fazem com que a gente repita e repita e repita mais e mais atividades. Ok? Então, faça isso também. Crie rotinas. Um detalhe que assim eu preciso falar com muita parcimônia. Por favor, por mim e por você, mais por você até do que por mim, comemora as pequenas vitórias. Por exemplo, você está uma semana acordando sem despertador. Comemora, essa é uma pequena vitória. Uma vitória de responsabilidade. Comemora. Você está fazendo 10 minutos de exercício todos os dias. Às vezes você fala, mas é só 10 minutos. Não, são 10 minutos todos os dias. Você está mantendo consistência, rotina. Comemora. Sabe por quê? Porque a maioria dos advogados que eu atendo em mentoria, eles vêm desgastados com a profissão, com a carreira, com a sociedade, com o tipo de negócio que eles estão levando. Mas quando você olha mais de perto, eles vêm insatisfeitos com eles. Porque a expectativa que eles criam é sempre maior do que os resultados que eles têm. Então, quando a gente consegue alinhar as suas expectativas com as suas forças e poder, a gente consegue ter resultados. Eu fiz uma live ontem no Instagram, tá salva no Instagram, tá? E no IGTV, que é a live sobre planejamento e plano de ação. Então, quem não assistiu, vai no Instagram que tá lá, você pode assistir. Fernanda Ferreira, advogada. Nessa live, eu digo que, assim, aquela máxima, mira na lua, porque se perder, você vai estar entre as estrelas. Essa é uma máxima mentirosa. É uma máxima que faz você viver frustrado a vida inteira. Viver se achando um nada a vida inteira. Por quê? Porque eu nunca alcanço a lua. Eu nunca sou boa o suficiente. Eu nunca consigo o que eu quero. É essa mensagem que você leva para o seu cérebro. Lembra que ele é 100% condicionável? É essa mensagem que você leva para o seu cérebro quando você faz mais do mesmo. Quando você começa a fazer uma atividade e no meio dessa atividade você simplesmente traça uma meta estratosférica. Eu quero ter uma advocacia de R$1 milhão no primeiro ano. Gente, que loucura! Loucura. Se você já vem de um histórico de herança, beleza. É que nem jogar na Mega Sena. Tem processos que você entra no primeiro processo e ganha R$1 milhão? Tem, lógico que tem. Azarões tem aí aos montes, né? Na verdade, são sortudos. Lógico que tem. Mas é a maioria? É a regra? Não. Não é a regra.
A regra é como uma empresa funciona. Você vai ter o retorno do seu investimento, ou seja, o que você investiu na faculdade, na pós-graduação, nos livros, estacionamento, comida, festas, tudo da graduação, você vai ter o retorno entre 2 e 5 anos de advocacia. Você não tem o retorno antes. Ah, mas não tem absoluto? Não, gente. Não. Porque tem pessoas que entram com ação, já começam a fazer uma articulação, né? Eu tenho mentorados que estão no 9º ano, que estão no 10º ano. Essa pessoa, quando começar, quando estiver com a advocacia dela, com a carteira de ordem, essa pessoa já tem carteira. Por quê? Porque já traçou estratégias de prospecção, já traçou parcerias estratégicas que podem ajudar ela a formar a carteira dela no futuro. Então, quando chegar lá, ela está a anos-luz de você. Por quê? Porque ela já vem pensando estrategicamente com antecedência. Mas até essas pessoas que já começam 1 ano antes, 2 anos antes, até essas pessoas vão ter a recuperação do investimento delas entre 2 e 5 anos. Essa é a média do mercado. Você precisa ficar na média? Não necessariamente. Mas o que vai te deixar passar da média é o conteúdo que você absorver, é o que você colocar em prática, é o que você desenhar para você. Caso contrário, não adianta. Tudo bem? Sim? Sim, Verusca? Sim? Então, olha só. Pensar em metas que sejam estratosféricas não te ajuda. Pensar em metas que sejam medíocres também não te ajuda. Você tem que pensar em metas e traçar metas aqui, ó, no meio. Metas que são factíveis, que te estimulem a querer, né, ousar mais, fazer mais, e metas que sejam possíveis, tudo bem? Caso contrário, você vai ser sempre mais um do mesmo, e não é esse o seu objetivo, beleza? Bom, pequenas vitórias. Fiz isso, Fernanda, já identifiquei. O que eu faço agora? Agora você precisa começar a separar as finanças, separar o dinheiro que entra dentro da sua advocacia e o dinheiro que entra para você, pessoa física. Se você não fizer esse desmembramento, você nunca vai saber qual é o faturamento da sua advocacia. Eu pergunto para o meu mentorado, sempre a primeira pergunta: quanto seu escritório faturou no mês passado? A pessoa não sabe. Por quê? Porque na cabeça dela, todo o dinheiro que entrou é dela. Ela é advogada unipessoal, então ela acha que é tudo dela. Não é. Não é. Dinheiro da advocacia é da advocacia, dinheiro pessoal é pessoal. O que entrou, você vai retirar o seu prolabore, porque sim, você é remunerado pela sua advocacia, você é um empregado da sua advocacia. O melhor empregado, eu espero, mas você é um empregado da sua advocacia. Percebe como é uma chavinha que vira na sua cabeça, que faz toda a diferença para o seu resultado? Quanto mais percepção empresarial você trouxer para a gestão da sua advocacia, melhores resultados você vai ter. Tudo bem? E se você me acompanha aqui e é de outras áreas, é só você trocar o nome de advocacia por contabilidade, advocacia por loja, advocacia por indústria, você troca por onde você está. O conhecimento ele nunca é desperdiçado. Você pode aprimorar e aproveitar usando a analogia correta para o seu ramo de atividade, ok? Porque eu tenho algumas pessoas que me seguem que não são advogados. Bom, você precisa entender que é necessário você não se comparar com os outros. Quando eu trago os cases aqui para você, esses casos, né, reais, casos concretos, são para a gente entender qual é o movimento do mercado e como está a sociedade, como está o mundo. Mas não para a gente ficar refém disso e achar que, nossa, porque fulano conseguiu 20 mil reais na primeira ação, eu vou ganhar também. Ou, nossa, porque ciclano fez isso e aquilo outro, eu também vou conseguir. Não.
Não é essa a ideia. A ideia é você se comparar a você mesma, sempre. Saber o que acontece no mercado é importante, saber para que caminhos o mercado está andando é importante. Não seja um alienado do mercado, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não fica refém da concorrência. Eu conheço gente que passa o dia inteiro olhando o Instagram da concorrência e não faz o que tem que fazer para si mesmo. Sabe dar uma consultoria completa da concorrência, mas não consegue fazer uma postagem para si mesmo. Então, não seja essa pessoa. A concorrência é para te dar um norte, aqui dá, aqui não dá. Tem uma lenda que fala que o Burger King sempre abre onde tem o McDonald's. Por quê? Porque o McDonald's faz uma análise de mercado muito ampla, muito forte, muito grande e sólida. Então, o Burger King que não quer gastar essa verba, o que, que ele faz? Vai atrás, e onde tem McDonald's vai ter Burger King. Não sei se é uma lenda ou se é real, mas enfim, é uma dessas lendas urbanas que a gente tem na sociedade. Se você parar para pensar, faz sentido, né? Se a primeira empresa foi lá e é do mesmo ramo de atividade, eu não vou ficar me matando aqui fazendo pesquisa, eu vou lá e abro outro. Existem pessoas que agem assim? Existem. Vão ter sucesso? A gente não sabe, né? Isso aí a gente não sabe, porque não é só, né, esse critério. Mas então você vai olhar o seu concorrente para ver, né, como é que está o mercado, como ele está fazendo, como ele está agindo, mas não vai ficar refém do que ele está fazendo ou do como ele está agindo. Às vezes ele só está experimentando, às vezes ele só está testando para, como ele sabe que tem pessoas que estão na cola dele, então ele vai lá e coloca coisas que são queimadas para queimar outra pessoa também. Então você nunca sabe o que está por trás efetivamente daquela estratégia usada. Então não caia nessa armadilha de ficar de olho no concorrente. Olha para você. O seu maior concorrente é você mesmo. A pessoa que mais vai te ferrar na sua vida é você mesmo. Seja por ação, seja por omissão, mas a pessoa que mais vai te ferrar na sua vida é você mesmo. Por outro lado, a pessoa que mais vai te ajudar na sua vida é você mesmo. Agora você precisa escolher qual a proporção entre um e outro. É escolher a proporção. Ok? Fernanda, entendi. E agora, o que eu faço? Você aprende a se comunicar. Aprende a falar para as pessoas de uma maneira que elas consigam entender qual é a sua mensagem, para que você tenha resultados. Se comunicar, eu não estou presa aqui no Instagram, não. Eu estou falando em comunicação como um todo. O advogado, na hora de escrever, eu já peguei várias petições confusas. Confusas. Certa vez, uma colega minha de faculdade, ela recebeu uma negativa um indeferimento de uma liminar e ela falou: Fê, eu não estou entendendo o que ele está falando, lê para mim. Aí eu li para ela e o juiz tinha sido muito educado, de verdade. Porque sabe o que ela fez na inicial? Na liminar. Era uma liminar para medicamento e ela, nessa ânsia, né, nessa inexperiência, copia e cola, ela copiou o corpo da liminar como sendo de um pedido de vaga em creche. Então, o corpo foi um pedido de vaga em creche e o pedido, né? O pedido foi um pedido de medicamentos. E o juiz indeferiu. Mas ele escreveu de uma forma que evidenciasse a falha dela, mas de uma forma muito elegante. Pena que eu não guardei o texto e nem lembro o texto de cabeça. Mas eu lembro que foi assim, foi muito elegante a maneira como ele fez. Porque na cabeça dele, provavelmente, ele falou: minha filha, se liga, né? Você tem que ter atenção no que você está fazendo. Mas não, ele foi muito elegante, indeferiu por óbvio, porque não entendeu o que ela quis dizer. Ela estava pedindo alimento, ela estava pedindo medicamento ou estava pedindo vaga na creche? Entendeu? Então, assim, a comunicação, ela passa também pela leitura atenta, ela passa também pela escuta ativa.
No curso de Advocacia Magnética, a gente tem um módulo que fala sobre psicologia do cliente. É um bônus que eu entrego lá na Advocacia Magnética. E nesse bônus, eu passo para vocês escuta ativa. Então, a gente tem uma aula que fala só sobre como técnicas para a gente desenvolver a escuta ativa do nosso cliente. Certa vez uma cliente veio falar comigo e ela queria pedir ração para os cachorros, ela queria pedir pagamento de feira semanal, ela queria pedir um monte de coisa, um monte de coisa, que eu fiquei olhando assim, e tudo ela falou, não, porque ele tem que pagar, ele tem que pagar, ele tem que pagar, ele tem que pagar. Mas esse ele tem que pagar, na cabeça dela, não era pagar financeiro, material. Era pagar no sentir, porque ela estava magoada. E se eu não entendo isso, eu vou frustrar minha cliente. Primeiro, porque a gente não vai conseguir essa pensão alimentícia que ela está imaginando, que é de 50 mil reais por mês, de uma pessoa que ganha 5 mil. Entendeu? Ela não vai, ela vai se frustrar com o meu trabalho, vai se frustrar com ela mesma, vai se frustrar com a justiça, com o judiciário. Por quê? Porque eu, advogada, não consegui entender qual era o pagamento que ela esperava que o ex-marido desse. O pagamento que ela esperava que o ex-marido desse era o sofrimento dele. Era o sofrimento dele. Não, nós não somos psicólogos, mas sim nós temos que elaborar e desenvolver a escutativa. Porque se eu não entender que esse pagamento que ela está falando é no sentido subjetivo, é no sentido emocional, eu não vou conseguir suprir a expectativa dela. Porque nesse caso concreto, por exemplo, eu consegui uma pensão alimentícia de 42%, que é um achado, é um acontecimento. Isso em 2010, 42%. Ninguém nem pensava nisso. E mesmo assim ela não ficou feliz. Por que ela não ficou feliz? Porque não era o que ela queria, ela não queria dinheiro, ela queria que ele sofresse. E para ele, 42% não era nada, porque ele estava livre dela. Entende como faz diferença você ter uma escuta ativa? Entende como faz diferença? Total diferença? Então, você precisa hoje entender e melhorar a sua comunicação. Na escrita, vamos ler mais. A gente melhora a nossa comunicação na escrita quando a gente lê mais. Ampliar a nossa comunicação. Eu sempre falo para os meus mentorados: você é advogado rural. Aí você vai lá no sertão da Bahia atender seus clientes, são pobrezinhos, tudo bem, mas estuda um pouco sobre planta, estuda um pouco sobre terra, estuda um pouco para ampliar o seu repertório, para você poder cativar melhor esse cliente e mantê-lo na sua rede. Porque sim, carisma também mantém, é um requisito para você ser um bom advogado. Então, você mantém o seu cliente porque você o cativou, porque você mostrou para ele as condições que você tem de amplidão, né? De amplificar a sua voz para além do direito. Imagina se você entende um pouco mais de terra, aí você está num julgamento previdenciário, aqueles que não deram, né, para resolver no administrativo, você está resolvendo lá no judicial e você fala para o juiz: excelência, somente quem mexe com esse tipo de terra é que sabe a dificuldade que é ficar lá no calor ou na chuva para poder administrar, né, a entrada de luz, a entrada sei lá, você tem argumentos para solidificar, para mapear o direito do seu cliente, para fortalecer o direito do seu cliente. Dei esse exemplo, mas posso dar o exemplo, a pessoa que trabalha com aras. Ela trabalha com aras, ela é empresarial, e aí um empresário, entre muitos negócios que ele tem aras espalhados pelo Brasil. E aí, se você não entende nada de cavalo, se você não entende nada dessa rotina, você não tem assunto com o seu cliente. Se você não tem assunto com ele, o primeiro advogado que tiver um assunto mais próximo dele, ele vai contratar, porque a gente contrata quem a gente confia.
em quem a gente quer perto. Hoje, a skill, a gente fala de skill, que é a habilidade. Uma das habilidades que são mais requisitadas pelos grandes escritórios de advocacia, pelas grandes bancas de advocacia, é a habilidade relacional, da relação sua com as outras pessoas, de como você se relaciona com lideranças, com clientes, com colegas. Isso passa pela comunicação. Se você não souber se comunicar, não adianta. Percebe como é importante quando você fecha as lacunas? Quando você entende que advogar é para além de ser advogado? Advogar é para além de ser advogado. Tá, eu tenho a carteira, ok. Isso aí, 2 milhões e não sei quantos, 1 milhão e não sei quantos mil advogados também têm carteira. E aí? E aí? Entendeu? Agora, os seus diferenciais competitivos, eles estão para você despertá-los, para você evidenciá-los. Caso contrário, você não vai ter retorno, não vai ter resultado. Não há como ter resultado se você não fizer isso. Ok? Último ponto, não menospreze a conciliação. Você precisa aprender a conciliar com as pessoas, precisa aprender a mediar, precisa aprender a negociar. Técnicas de negociação, de persuasão. Você precisa entender como fazer isso. No curso de Advocacia Magnética, por exemplo, tem um módulo que fala só sobre negociação. E aí a gente fala sobre gestão de conflitos, a gente fala sobre linguagem não violenta, a gente fala sobre formas de você persuadir e argumentar. A gente fala, tem um módulo só sobre gatilhos mentais. Tem gente que fala, ai, gatilhos mentais. Gente, gatilhos mentais é algo natural para o ser humano. Sabendo que é algo natural, que nós já temos e já emitimos o tempo inteiro, que tal se a gente tiver consciência sobre isso, essas técnicas, e puder aplicar de forma intencional e consciente? Que tal a gente facilitar a nossa própria vida, a nossa própria carreira? Eu faço isso e isso me dá retorno, isso me dá resultado. Agora, cabe você ficar numa advocacia arcaica, que vai ser substituída pela inteligência artificial, ou numa advocacia moderna, 4.0, 5.0, que eles vão colocando, né, números, para você ter o resultado que você almeja, que é sobreviver no mundo de hoje e ter os resultados que o mundo de hoje te possibilita. Tudo bem? Sim? E por último mesmo, eu quero que você nunca deixe de estudar. Então, eu parabenizo você por estar nesse curso. Durante esse mês de maio inteiro, a gente vai ter outras trilhas da advocacia. Eu peço que você encaminhe essa live aqui no Instagram para os seus amigos, compartilhe com eles. Eu peço para que você me printe e faça um compartilhamento com seus amigos também, tá? Nas redes que você tem, nos grupos de WhatsApp, vamos compartilhar essa voz, porque é muito conteúdo que eu trago para que você realmente tenha resultados. Eu quero saber dos seus resultados, o que você tem de insight, o que você consegue ter de resultado, eu quero que você me diga. Eu fiz uma postagem lá com a aula de hoje, lá no Instagram, Fernanda Ferreira Advogada. Depois eu quero que você vá lá e comente para me dizer o que você achou dessa aula de hoje, o que você absorveu aqui. Agora eu quero que vocês, alunos que estão aqui no Zoom, coloquem os nomes de vocês completos aqui no chat, para a gente poder já registrar a presença para ter a emissão de certificado. Tudo bem? Coloquem os nomes, por gentileza. Edmilson, Carlos, Adriana, Ednilson, 2, né? Coloquem aqui, por gentileza. Esse chat que eu pus aqui é para vocês entrarem no grupo. Lá eu vou encaminhar alguns materiais, tá bom? E fiquem no grupo depois, tá? Não é para sair. Ednilson, boa noite. Coloquem os nomes completos para a gente poder registrar a presença.
Primeira aula entregue! Aê, Adriana, cadê seu nome? Esse nome completo que você coloca aqui é o nome que eu vou lançar depois no certificado, tá bom? Lembrando que o certificado é para quem inclui o nome aqui no chat, no Zoom, no dia ao vivo, no final da aula. Lembrando que precisa assistir 3 das 4 aulas e em todas as aulas você precisa colocar o seu nome completo no chat também, ok? Então, aqui no Instagram eu encerro. Obrigada, Reverbera comigo. Beijos. Aí. E aqui no Zoom, cadê os nomes, meus amigos?